A Rádio TV RSA, Rede Segundo Advento, apresenta Mensagens que Edificam, com Emanuel Linoan. Na apresentação. Olá, tudo bem com você? Mais um dia se inicia e muitas vezes a gente se preocupa, não é? O que trará para nós mais um dia? O que acontecerá? É uma incógnita, não é? A gente não sabe, como diz a Bíblia, nenhum palmo que acontece adiante do nosso nariz. Imagine o que pode acontecer ao final deste dia. Eu trago para você hoje um tema bem interessante, muito interessante. E aqui, a nossa equipe da Rede Segundo Advento, essa emissora web que transmite as mensagens de paz, de saúde, da palavra de Deus, da fé, a gente tem uma preocupação enorme em fazer o melhor. Se ainda não estamos fazendo o melhor, é porque ainda não conseguimos a perfeição. E a perfeição está em Deus, não é isso? E o tema que a gente traz hoje para você, como eu falei antes, é muito interessante. É um tema que fala de dois malfeitores e um salvador. Dois malfeitores e um salvador. E esse assunto é tão qual importante os outros que a gente traz para aqui para você. Minuciosamente a gente escolhe, a gente ora a Deus, pedindo orientação, sabedoria, para que a gente possa ser levado pelos desígnios de Deus e não pelos nossos, né? Nós somos falhos. E essa história, gente, ela tem assim me acompanhado há muito tempo. Nessa brincadeirinha já vão 33 anos que eu estou nesse caminho. E eu gosto muito dessa história. Existe, vocês conhecem o bom ladrão e o mau ladrão, não é? A gente para entender esse texto do bom ladrão e do mau ladrão, e a gente busca entender, existe ladrão bom e ladrão ruim? Como pode ser isso, né? Existem pessoas que reconhecem a sua pecaminosidade. Nome complexo, né? Pecaminosidade. Reconhece seus erros. Mas já existem outras que não reconhecem. Elas preferem se esconder por trás de um manto, né? Esse manto da mentira, esse manto da iniquidade, e às vezes se vitimizando. Não foi o caso dessa história. O tema eu lhe apresento daqui a pouquinho. Mas para falar dos desígnios de Deus, do nosso Pai, é preciso que a gente peça a Ele a autorização. E sempre a gente ora pedindo que Deus nos abençoe, pedindo que Deus nos dê a orientação correta e, acima de tudo, nos dê sabedoria. É o que mais a gente precisa, não é? Vamos fazer a oração? Senhor Deus, mais uma vez, Pai, estamos aqui pedindo ao Senhor que, por favor, esteja conosco nessa programação de hoje. Esse programa que foi criado no seu coração, Pai, e trazido aqui para nós, da Rede Segundo Advento, para levarmos a esse público, a essas pessoas que nos acompanham, que nos assistem e que buscam no programa também uma forma de alento e de conhecimento e de fé. Esteja conosco, Pai, nesse momento. Pedimos que o Senhor perdoe nossos pecados e que nos dê a sabedoria necessária. Por favor, Pai, fica com todos que aqui estamos participando desse programa. Mensagens que edificam. Nós pedimos, Pai, no doce nome de Jesus. Amém. Amém.
Então a gente volta para cá. E a gente entende que essa história do ladrão na cruz nos traz assim algumas conotações. Uma das primeiras que eu gostaria de comentar com você, uma das primeiras, quando ele diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E existem aí muitas histórias, né? Histórias com E, não é com H, contando que, olha, certamente te digo hoje, tem uma vírgula. Eu comentei aqui, não foi no programa passado, sobre isso. Eu disse que ia trazer um tema para vocês aqui. Te digo hoje, vírgula, não é naquele momento, assim que Jesus morreu na cruz, ressuscitou e o ladrão foi com ele para o céu. Não. Certamente te digo hoje. Eu estou dizendo a você hoje isso. Hoje eu estou dizendo a você aquilo. Então existe aí uma pontuação. Eu estou lhe afirmando hoje que estarás comigo no paraíso. Eu não estou dizendo que você está comigo hoje, assim que eu ascender aos céus, você vai estar comigo no paraíso. Não, não é. Aí o que é que acontece? Quando a gente pensa nesse formato, a gente começa a entender diferente. Que eu estou avisando a você hoje que nós teremos o programa Mensagens que Edificam. Falar nisso, se preparem. Nós estamos preparando todo o contexto para a volta dos outros 2 programas que nós temos. Sinais do Tempo, né? E Verdade Presente. Nós estamos trazendo ele de volta. Nosso diretor Beto está trabalhando com isso e o design também está trabalhando, tá bom? Voltando ao assunto cá. Eu tenho um vídeo para passar para você, para que você entenda como funciona a questão da história da cruz, e eu vou voltar ainda dando algumas explicações até dentro do vídeo que nós estamos preparando aqui para você, tá bom? Mas assim, olha, não saia, por favor, fique conosco. E nós temos assim um vídeo muito bom para que você entenda. Mas qual é o tema de hoje? O ladrão na cruz. O ladrão na cruz. Na realidade tinham 2 ladrões, né? Mas vamos contar a história dos 2, mas você vai entender em que ponto aqui a gente quer alcançar, né? Eu vou trazer agora para você o vídeo, né? Não saia daí, vou trazer agora aqui o vídeo para você. Você vai estar aí com um vídeo dos nossos irmãos adventistas e você vai perceber que história interessante, como é desenrolado todo esse tema, tá bom? A Bíblia ensina em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, que os mortos voltarão a ter vida apenas quando Cristo voltar pela segunda vez e ressuscitar os mortos. Porém, parece que Lucas 23, 43 contradiz essa ideia. Muitos cristãos veem nesse texto uma prova de que antes da ressurreição, o espírito do justo se encontra em algum lugar intermediário ou no próprio paraíso, aguardando a ressurreição. Porém, nós temos 3 razões muito fortes, biblicamente falando, para não crermos que o ladrão tenha ido com Jesus para o paraíso naquele dia. A primeira razão encontramos em João, no Evangelho de João, capítulo 19, vamos ler do verso 31 até o verso 33. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que, como ele, fora crucificado. Mas, vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Era costume quebrar as pernas daquela pessoa que ainda estivesse viva,
durante a crucificação. Como eles não queriam deixar os corpos pendurados no dia de sábado na cruz, pediram-se para que quebrassem as pernas dos dois ladrões, e quando foram para quebrar as pernas de Jesus, para que não fugisse, ou também eles quebravam as pernas até para aumentar a agonia do moribundo. Isso nos prova o seguinte, que se não quebraram as pernas de Cristo, ele não morreu. Ou melhor, ele morreu. E se quebraram as pernas dos dois ladrões, eles não morreram naquele dia. Então, como que o ladrão arrependido iria para o céu com Jesus na sexta-feira, que foi quando Cristo foi crucificado? Como ele iria para o céu na sexta-feira se ele estava vivo ainda? Às vezes o crucificado poderia durar até dias naquela circunstância. Então o ladrão não foi para o céu na sexta-feira, porque ele estava vivo, de acordo com João 19, 31 a 33. A segunda razão para crermos que Jesus e o ladrão não foram para o paraíso naquele dia, encontramos em João 20, 17. Aqui Jesus, no domingo de manhã, depois de sua ressurreição, disse o seguinte: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena encontra o Jesus ressuscitado e tenta adorá-lo. E Jesus fala assim: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai e conta aos meus irmãos que eu o farei isso depois. Ou seja, se num domingo de manhã Cristo disse que não tinha subido até o Pai, como que na sexta-feira ele iria para o paraíso com o ladrão? Você está percebendo? Agora nós podemos ir para a terceira razão e última. Na verdade, queridos, de acordo com essas informações bíblicas, nós podemos comprovar que a tradução de Lucas 23, 43, como consta na maioria das traduções bíblicas, ela não é a correta, não é a ideal. Por quê? Se de acordo com João 19, o ladrão arrependido não morreu na sexta, e se de acordo com João 20, 17, Jesus no domingo de manhã disse que não tinha ido para o céu, é óbvio que é uma questão de pontuação no texto para nós interpretarmos o que realmente Jesus quis dizer. Por exemplo, se em Lucas 23, 43, Jesus falou assim, ó, em verdade te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso, isso indica realmente que naquele dia eles iriam para o paraíso. Só que tem um detalhe, amigo, no original grego não havia pontuação. Não havia nem separação de palavras. Então cabe ao tradutor escolher onde vai a vírgula. Nesse caso, não haviam vírgulas, não é? Veio existir depois. Agora, se você colocar a vírgula aqui, ó, em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso, Cristo simplesmente está dizendo para o ladrão o seguinte, ó, hoje, nesse dia em que eu estou na cruz, em que você está me pedindo para lembrar de você, eu lhe prometo, na ressurreição, você estará comigo no paraíso. Agora, Leandro, existe alguma tradução bíblica atual que possa comprovar isso que você está dizendo? Existe. Eu queria ler para você a tradução ecumênica da Bíblia. Ela é publicada no Brasil pela Paulinas e pela Edições Loyola, editoras católicas, né? E aqui você percebe, em Lucas 23, 43, que os tradutores foram felizes tendo como base as informações que eu apresentei e outras razões gramaticais, não é? Eles foram felizes na tradução de Lucas 23, 43. Olha como o texto consta aqui, ó. Está assim, Jesus lhe respondeu, em verdade te digo, vírgula, hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Você percebeu? A vírgula mudou todo o sentido. Em verdade te digo, hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Ou seja, Cristo não está prometendo que naquele dia eles iriam para o paraíso. Ele está prometendo naquele dia que
no futuro eles estariam juntos no paraíso. Então, considere esses textos que eu li bíblicos, considere essa tradução, a tradução ecumênica da Bíblia, e você vai perceber que Cristo não contradisse o restante das Escrituras. Realmente, os mortos só voltarão à vida quando Cristo voltar e ressuscitá-los, de acordo com 1 Tessalonicenses 4, 15 a 17. Então, com base no vídeo que você viu e no início nosso, vamos ler o texto bíblico. Está lá em Lucas, no capítulo 23, do 39 ao 42. O 43 também ressalta, mas vamos nos prender apenas até o 42. E aqui diz assim, olha, um dos criminosos ao lado zombava. Então, você é o Cristo, não é? Prove isso, salvando-se a si mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Nós merecemos morrer pelos nossos crimes, mas este homem não cometeu nenhum mal. Que mal esse homem cometeu, né? E em seguida disse: Jesus, lembra-se de mim quando o Senhor entrar em seu reino. Eu volto aqui com você. É um tema bem interessante, não é? Bem interessante. Jesus estava com duas pessoas, dois homens, ao seu lado, do lado esquerdo e do lado direito. O conhecido como o bom e mau ladrão. Criminosos. Vocês percebem que no início eles zombavam, os dois, né? Mas em determinado momento um pausou e deram o nome até de Dimas e tal, mas isso não é, vamos dizer que não é uma coisa oficial, é oficiosa. E disse: mas você, na situação que está, você, criminoso igual a mim, não teme nem a Deus nesse momento. E o que é o apelo que eu faço a você? Em determinados momentos da nossa vida, a gente se encontra em situações terríveis. Nós praticamos erros. E temos que reconhecer esses erros. O apelo que eu faço a você hoje é que, se você tem algum erro e gostaria de confessar a Deus, se você tem algum erro e esse erro tem te incomodado a ponto até de tirar o seu sono, de tirar a sua paz, eu rogo a você, você pode nesse momento entregar o seu coração a Deus, ter a esperança de, na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que a gente prega aqui na rede Segundo Advento. Por que Segundo Advento? Porque nós pregamos e apregoamos a segunda volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele virá, não tenha dúvida, crendo você ou não. Mas quem sabe esse é o momento que você tem de se entregar nas mãos de Deus, de confessar os seus erros e rogar ao Salvador que naquele grande dia você possa estar presente com todos os salvos naquela grande multidão. Não tenha dúvida, isso ocorrerá, mais cedo ou mais tarde. E o que eu tenho para dizer para você: tenha paz no seu coração, tenha fé. Não existe erro tão grande que te afaste tanto do nosso Jesus, do nosso Deus, que não possa ser perdoado.
o grande acusador das almas, dos filhos de Deus, ele está aí para isso, para poder jogar a gente lá para baixo e nos tornarmos piores do que ele. Esse é o sentimento que ele passa para nós. Mas a palavra que eu trago para você hoje é uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de redenção. Por favor, vamos orar agora e vamos entregar tudo isso nas mãos do nosso Senhor. Só Ele é quem pode cuidar da gente. Não tenha dúvida, tá bom? Vamos orar agora. Senhor Deus, finalizamos mais um programa de hoje. Esse programa de mensagens que edificam. Nós buscamos a edificação no Senhor. Trouxemos hoje, Pai, um tema tão importante da crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Entre ele tinha dois homens pecadores, que eles causaram tanto problema para a sua vida como para a vida de alguns. Mas no momento certo, soube reconhecer a santidade do nosso Jesus. E nesse momento nós rogamos por todos que estão aqui nos vendo e nos ouvindo, Pai, para que nesse momento ele possa entregar seu coração ao Senhor. Que o Espírito Santo possa visitar cada um nesse momento, onde estiver, em que situação estiver, e que ele possa sentir a presença do nosso Deus, a presença do Senhor, e que ele possa alcançar a redenção, Pai. O perdão. O perdão, ele é curativo. Obrigado, meu Pai, meu Deus, por estar conosco, porque o Senhor tem nos abençoado e temos levado essa bênção para as outras pessoas. Obrigado, Pai. Nós oramos pela Tua graça, pela Tua benevolência e em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus.